Não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. Eu acho assim, que a gente tem que lembrar que a autoestima, ela é uma avaliação que a gente tem da gente mesmo. E se a gente for botar isso dentro da sociedade como um todo, é tão importante a questão, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você valorizar qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. Que eles chamam o setor das empresas, tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem o setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. Você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, tem também o valuation daquele imóvel. Então, isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental e oriental também hoje. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você, quais são os teus melhores valores? Os meus melhores valores hoje, eu acho que é amizade e respeito. Tá, isso aí tem um patamar grande de valor para uma pessoa. Mas isso te dá uma autoestima? O respeito e a amizade? Não necessariamente, porque a autoestima, ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então, é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque não é autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. E se eu tenho essa baixa autoestima, meu valor... Com certeza. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso, porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso, porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa, que tem sempre os esportes da modinha, como tem várias modinhas. Mas o talento não é uma moda, aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu atendi um paciente que era Asperger e ele tinha um talento fabuloso para desenho. Mas ele não se relacionava em nada, ele não olhava no olho. E aí a mãe chegou e falou assim, eu ainda falei assim, nossa, ele é genial em desenho. Ela falou, mas eu não quero um filho que desenha essas porcarias. Ele parecia um Picasso, era uma coisa esquisita, linda, linda, deslumbrante. E ela falou, eu quero que ele se relacione com as pessoas. Eu falei, por quê? Porque eu não posso ter um filho que não se relaciona com as pessoas. E aí eu falei, olha, É mundo dela. eu falei, pode ser que se a gente trabalhar bastante esse lado de socialização, ele vai se socializar, eu acho importante, mas pode ser que diminua um pouco esse talento. E eu me lembro que a gente fez, o menino realmente evoluiu muito nesse contato, ele era muito meigo, e aí ele largou os desenhos, foi uma coisa muito interessante. Ela falou assim, agora ele se relaciona mais ou menos com as pessoas e deixou de ser genial no desenho. Aí ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir para você ir embora.
porque você não sabe o que você quer para o seu filho e é importante que ele esteja feliz. Se ele está se relacionando com as pessoas e está feliz, ok, ele deixou de desenhar para poder ser feliz. Agora, eu não sei o que você quer, né? E eu me lembro que eu fui me despedir do menino, eu falei, você não vai ver a tia. Ele, por quê? Porque sua mãe é uma pessoa difícil. Ele falou, mas é mesmo, só tenho a certeza que é mesmo. Então, a gente tem que ver, partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz de uma maneira, o dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando ela desenha bem, ela tem um certo orgulho daquilo que ela faz. A gente tem que pegar isso e investir nisso. De melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai. E você está falando, me trouxe uma das coisas que a gente discute muito no Mentes Inquietas, principalmente falando de TDAH, é que a gente tem uma associação TDAH autoestima baixa, né? E uma das coisas que você bate sempre todo TDAH ele tem que despertar aquilo que é de melhor nele, e ele vai fazer aquilo com muito talento, porque ele cresce. E eu acho que a grande dificuldade da autoestima no TDAH é porque a sociedade, eu não vou colocar nem só os pais, a sociedade, a escola em si, todo o processo dele é porque ele tem que ser igual a todos os outros. E isso faz com que a autoestima dele está sempre baixa, porque os amigos leem muito bem, ou faz prova muito bem. Ele fica sentindo inadequado. Ele se acha sempre diferente. Por exemplo, uma das coisas que o TDAH tem é a criatividade. Eu me lembro que eu era muito criativa. Eu escrevia tudo errado, porque eu sou disléxica também, né? Eu tenho TDAH e dislexia. E eu me lembro que meu pai, professor de português, ele pegava a redação e só tinha vermelho. Aí eu me lembro que a minha mãe pegava e falava assim, interessante, a ideia é bonita, mas você tem que melhorar. Eu me lembro que eu passei o tempo todo na minha cabeça, tipo assim, eu tenho boas ideias, mas não sei executar. Mas não tinha noção que eu tinha TDAH. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que foi uma sugestão de um cara que eu conheci num programa, ele falou assim, você consegue escrever como você fala? Eu falei, não sei, escreve como você fala. Eu falei, mas eu escrevo tudo errado. Isso tem revisor, minha filha. Escreve como você fala. Aí eu lembrei, conectei com a minha mãe, né? Porque assim, a minha mãe em nenhum momento cortava a minha criatividade. Eu me lembro que uma vez eu quis fazer um teatrinho de bonecos. E a minha mãe montou uma casinha, forrou com papel de encapar da turma da Mônica, botou iluminação, e eu rodava aquele teatro e ficava fazendo teatro. Só tinha minha mãe e minha avó para assistir. Mas me criou o hábito do teatro, era uma coisa que... Então, e não inibiu, não inibiu. Você não vai ter jeito para isso. Exatamente. Então, assim, a autoestima tem muito a ver se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar, deixar aquilo se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Em questão de talentos, de dons, eu sempre falo isso, nunca atrapalhe. E você acha que isso tem a ver, assim, essa baixa autoestima, né? E não deixar essa pessoa se potencializar no relacionamento? E aí a gente já teve até gravação que a gente fala sobre medo nos relacionamentos. De repente uma dificuldade, alguma coisa, porque tá ligado a essa autoestima. E no trabalho também. Mas você acha que, assim, essa autoestima, ela pode ser tratada, ela pode, na vida adulta, uma pessoa que teve a vida inteira, pessoas que jogavam ela para baixo, que aí a gente traz aquelas novas técnicas que tem hoje, né, terapêuticas muito bacanas, que podem nos ajudar, mas assim, o que você pode ajudar uma pessoa já adulta, que a vida inteira ela foi jogada para baixo? Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que eu ia ser escritora, mas eu adorava escrever. Eu me lembro que eu ia para o escritório do meu pai, tinha uma máquina, Olivetti, aquelas máquinas, e eu brincava de ficar batendo aquilo, e eu achava que eu estava escrevendo capítulos de novela. Não tinha nada, entendeu? Então, na minha cabeça, aquilo tinha um ritual, e que eu abandonei quando eu descobri disléxica. Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado. Então, assim, e deu tempo de recuperar isso. Quando alguém chegou para mim e falou assim, você tem revisores, revisor para isso, né? A essência da escrita que aí você é maior.
Eu trouxe de volta. Aquela coisa E eu que vi que eu podia a essência escrever. tá boa. A essência tá boa. Porque a minha essência não era escrever corretíssimo. A minha essência era escrever aquilo que eu sentia e eu sabia que eu escrevia de uma maneira que as pessoas entendiam. Eu era amorosa para escrever. E até hoje eu recebo muitos e-mails de pessoas que leem os livros e falam assim, nossa, você fala como se estivesse na sala da minha casa. E eu lembrava que eu pensava nisso. Quando eu fingia na minha cabeça que eu estava escrevendo um capítulo de novela, era para as pessoas verem, para lerem. Eu nunca pensei em escrever uma coisa para ficar para mim. E realmente, quando a gente pega os seus livros, eles têm um tom amoroso, eles têm uma linguagem. Você não faz livro para médico. Não, eu faço livro para as pessoas. É um movimento de generosidade. É tipo assim, é o que eu tenho para dizer, do jeitinho que eu posso dizer. Posso estar errada, né? É uma grande superação, né, Bia? É uma grande superação. Eu nunca pensei que eu fosse escrever. Então hoje, quando eu olho para trás e olho assim, 14 livros, eu falei, gente, eu nunca achei que eu escreveria nenhuma apostila. Eu achei que eu não era capaz de escrever nenhuma apostila. Então, assim, se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Ah, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, vem no DNA. Seja lá quem nos criou, o Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função. E quando você fala isso, eu acho bem interessante que no mundo acadêmico, né, às vezes você vê pessoas com doutorado, pós-doutorado e tal, sabem muito, mas não sabem se colocar. Eu percebi isso até quando eu conheci você, porque eu achava que eu nunca ia conseguir escrever ou falar, né? Quando você me conheceu, você devia ter me assistido em alguma coisa, e você falou assim, fala como você dá palestra, escreve dessa forma. E é isso que eu venho tentando me desenvolver e tenho vindo me desenvolvendo. Quer dizer, teve alguém que veio ali e falou assim, ele tem esse dom, ele pode estar meio... Eu tive uma época que eu recebi uma proposta da ONU, isso tem uns 20 anos atrás, que a ONU tinha e eu participei desse projeto, era uma oficina de talentos. Então, por exemplo, identificava um talento numa criança, dava 200 bolsas no Brasil inteiro. E aí a gente tinha que indicar um talento, fosse do balé, fosse de esporte, fosse de escrita. Eu não sei se existe esse projeto ainda hoje. Eu tenho maior vontade de fazer esse projeto assim, mais amplo. Eu adoraria ter uma empresa que eu pudesse escolher talentos para investir. Eu acho uma bolsa de valores maravilhosa. É verdade. Porque assim, além de você ressuscitar a autoestima, você quando bota dinheiro e capacitação num talento de alguém, aquilo vai dar uma boa coisa. Para a humanidade e para a pessoa. Qualquer. E aí eu trago, pra gente ir finalizando, mas você pode falar muito bem disso que você já viu, o sorriso, o gari, né? Aquilo que o gari da Sapucaí. Né? Tipo assim, pleno carnaval, o cara tá ali varrendo, e ele transformou, né, uma alegria aquele trabalho naquele dia, e hoje ganha dinheiro com isso, da palestra. Sim. Porque isso que é lindo, né? Tipo assim, ele não queria ser outra coisa. Ele gostava de fazer aquilo e ele fez aquilo do jeitinho dele. Ele imprimiu tesão com amor e com alegria, né? Você olha pro sorriso, ele tá feliz de estar varrendo. Ele dança, mas ele varre. Quer dizer, as pessoas falam, mas ele não varre. Ele varre. Ele foi visto varrendo. Então, assim, seja onde for, a gente tem que deixar a essência da gente, o carimbo da gente. É isso que fica. É isso que fica. Não tem outra coisa. Então, é a receitinha o dom da gente. Não tem autoestima que se construa em cima de coisas que não sejam verdadeiras, que é a essência da gente e os talentos e os dons que a gente já veio para cá. Senão a gente está aqui para evoluir. E evoluir através dos nossos talentos. Se você não faz isso, você nem cumpre a função que a vida te dá. Essa é a grande dica que você deixa, então. Com certeza. Nunca deixe que alguém venha e se meta em cima do que é o seu talento, para você ser outra. E se você se perdeu no meio do caminho, tem uma hora que você vai resgatar essa criança e lá já existiu o teu talento essencial. Eu já escrevia sem saber que eu escrevi. Exatamente.